Então, o que a gente observou foi uma discrepância muito grande entre a visão dos professores e a visão dos alunos. Os professores vendo os alunos de uma maneira muito estereotipada, como sendo todos muito desmotivados, muito indisciplinados, sem nenhuma relação com o conhecimento, sem valorizar a escola, com famílias pouco interessadas. Isso é quase que um discurso recorrente nas escolas brasileiras. Do ponto de vista da escola, embora não seja representativo do que ocorre no Brasil, a gente estudou 4 escolas, 2 em Alagoas, 2 em São Paulo, de tamanhos diferentes, atendendo populações diferentes, com situações de infraestrutura e de recursos diferentes também entre si, né? E aí conversamos com alunos do 9º ano, passamos questionários para os alunos do 6º ano e conversamos com os professores, diretores, etc. e tal. E existem estudos que falam sobre a relação dos jovens com a escola, mas nenhum desses 2 campos de estudo leva em consideração os achados do outro, de modo que você tem muita informação sobre adolescentes e jovens, mais sobre jovens do que sobre adolescentes, e como eles se situam, como eles vivem, como eles percebem a escola, mas não como a escola, mas nenhuma preocupação nesses estudos em como que os jovens vivem a escola na sua parte pedagógica. E por outro lado, na parte pedagógica, preocupado com a parte pedagógica, desconsidera os achados que esses outros estudos de âmbito mais sociológico têm trazido sobre a cultura juvenil, sobre os modos de ser, pensar e agir dos jovens. Então, a partir disso, a gente desenvolveu 4 frentes de estudos. Uma foi essa revisão da literatura, a segunda foi entender um pouco que tipo de políticas públicas, programas e projetos têm sido feitos pelo MEC e pelos estados para esse segmento de ensino. A terceira foi dar uma olhada, através de dados estatísticos mais amplos, sobre como se configuram os índices de evasão, repetência, a situação das escolas para o conjunto dos anos fundamentais, dos anos finais do ensino fundamental. E, finalmente, a gente fez um estudo de campo, de caráter exploratório, sem nenhum poder de generalização, para conhecer um pouco, pela voz dos atores que estão dentro da escola, um pouco como eles vivem esse cotidiano escolar. Então, foram 4 frentes de trabalho, né? Então, de um modo geral, a gente percebe, em termos da questão das políticas e programas, que existem muito poucas políticas e programas voltados para essa faixa etária, dos 11 aos 14 anos. Existe as políticas dos estados e as políticas do MEC têm dado uma ênfase muito mais acentuada às questões da educação básica como um todo e centrando muita ênfase nos anos iniciais e não nos anos finais. E daí, de novo, se volta com uma preocupação maior com o ensino médio, sobretudo por conta das questões da profissionalização, da entrada na faculdade, da entrada no mercado de trabalho. E esses anos permanecem, portanto, anos esquecidos. As políticas são muitas políticas e isso acaba implicando uma pulverização muito grande das ações. E em termos de problemas que a gente encontra no ensino nesses anos, é uma altíssima, elevada taxa de defasagem em idade séria, ou seja, meninos com a idade superior à prevista para a série, o que acarreta uma série de problemas para a escola e para esses garotos. Você também, para esses alunos, isso implica fracasso escolar e uma visão de si mesma depreciativa. Você perde os colegas, você perde os companheiros. Então, para a criança, isso implica, para o adolescente, isso implica perda de motivação, perda de interesse e para uma maior probabilidade de vir novamente
repetir de ano. Para o Estado, isso implica custos adicionais, na medida em que você duplica o investimento que você faz na mesma pessoa, né, várias vezes. E sobretudo, essa questão da defasagem da idade séria acaba implicando em abandono precoce da escola. Finalmente, a gente ainda a gente vê aí que as redes, a depender do estado, existe o maior predomínio da rede municipal, em outros estados existe o maior predomínio da rede estadual. Isso também é confuso para as crianças, porque algumas delas, sobretudo nos estados onde houve uma municipalização, como aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que foi parcial, as crianças mudam de escola, então elas saem dos anos iniciais e mudam de escola, ou seja, perdem os seus amigos, perdem um ambiente familiar e ingressam num outro universo muito diferente daquele com o qual elas estavam acostumadas. Então, esses são os grandes problemas que a gente encontrou em nível macro.